noite, igreja. Boa noite, irmãos. Daremos início nesse instante ao estudo bíblico desta noite. Eu gostaria de convidar ao irmão, à irmã, você que está em casa nesse instante, você que está no trabalho, você que está acompanhando o culto de estudo bíblico desta noite através do Facebook da igreja, a estar conosco participando deste momento agradável diante de Deus. Nós queremos convidar a você a estarmos orando nesse momento. Nós vamos orar nesse instante. E a oração que estaremos fazendo nesse momento é a oração do Pai Nosso. E você pode também, onde estiver, curvar a sua cabeça e orar conosco a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Queridos irmãos, nós separamos para o estudo bíblico desta noite um tema em que ele nos chama atenção para o momento em que estamos vivendo. O tema que nós tomamos para estudar com a igreja nesta noite, ele nos convida a estarmos nos preparando, nos preparando para servirmos o Senhor melhor. O tema desta noite é aprendermos mais, precisamos aprender mais, aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo com a palavra de Deus. É ela que deve reger as nossas vidas, os nossos sentimentos, as nossas necessidades, é a palavra de Deus. E foi sempre assim, os homens de Deus do passado, aqueles em que foram instrumentos de Deus, eles conduziram suas vidas através dos ensinos de Deus. E não é diferente para conosco. E o próprio Salomão, quando escreve o livro de Eclesiástico, capítulo 3, ele vai dizer que há tempo para tudo. E hoje é o tempo de nós aprendermos. Então nós vamos aprender através da palavra de Deus. Tempo para aprender. Tempo para buscar a palavra de Deus. Tá? Aprendemos através dos antigos, que é os patriarcas, aqueles que iniciaram os ensinos, começaram através de ouvir a voz de Deus. Nós aprendemos com eles. Aprendemos com Abraão, aprendemos com Isaac, aprendemos com Jacó, aprendemos com José e aprendemos com tantos quantos foram instrumentos de Deus no início lá da criação. Mas nós precisamos aprender com outros também. Exemplo dos profetas. Aprendemos com os profetas. Os profetas, eles nos ensinaram muito através da obediência à voz de Deus. Eles foram aqueles em que ouviam de Deus e transmitiam ao povo, e o povo, ao ouvir a voz de Deus através dos profetas, eles aprendiam, eles eram conduzidos à obediência em momentos difíceis, em momentos de crises entre o povo de Deus. Deus falava através dos profetas. E era o momento, era o tempo deles aprender, para que eles pudessem ter uma vida melhor, uma vida feliz. E nós precisamos também buscar este aprendizado através dos ensinos da palavra de Deus.
Mas eu quero trazer você nesta noite, nesse estudo em que nos convida a aprender nesse tempo de crise, aprender para servirmos a Deus melhor, aprendermos para evitarmos situações até piores em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Exemplo da família, né? Vamos aprender da palavra de Deus para ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, ensinar os nossos irmãos o caminho do Senhor. Então, é necessário aprender e aprender da palavra de Deus. Então, Jesus foi aquele que mais ensinou com excelência. Jesus nos convida a aprender com Ele, aprender com alguém em que veio dos céus, veio de Deus, para nos trazer os ensinamentos maravilhosos, graciosos, em que alcançou tantas vidas, e tem alcançado tantas vidas, e vai alcançar ainda muitas vidas. Então Jesus, ele é aquele em que veio para trazer o ensino moral, veio para trazer o ensino espiritual, veio para trazer o ensino para que os homens pudessem se libertar do medo, se libertar do pecado, que é o pior, se libertar de tudo aquilo em que, por certo, Deus não se agrada. Então, querido irmão que está em casa, vamos aprender um pouco mais nesse tempo de crises, tá? No mundo. A crise do mundo é esta epidemia em que tem assolado as nações e tem chegado até nós. Esta é a crise no mundo hoje, a crise doenças. Não é a crise tão somente o pecado em que afasta o homem de Deus, mas temos ainda a crise doença, o vírus aí, e que tem causado grandes preocupações em nós e também em tantas outras pessoas. Essa crise tem afastado as pessoas, né, da sociedade, tem afastado as pessoas, as famílias, né, tem isolado as famílias, esta crise. Mas Jesus, ele nos deixou uma mensagem de esperança. Jesus deixou uma mensagem de conforto, de consolo. E nós, baseado nos ensinos de Jesus, nós aprendemos com Jesus. E quando nós aprendemos com Jesus, nós somos felizes, nós somos abençoados, nós conseguimos vencer as situações diversas da vida e prossigamos, né, procurando fazer aquilo que é o melhor para Deus. Mas nesse aprendizado desta noite, este convite a aprendermos com as crises, com os momentos difíceis da vida, precisamos aprender para que Deus possa assim ser glorificado através de nós em qualquer circunstância. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar que isso é possível. É possível aprender, ainda que seja em tempo de crises, em tempo difíceis. É fácil aprender, porque nós temos alguém que nos dá esse suporte para aprendermos. E após Jesus deixar este mundo, ele deixou os apóstolos, aqueles que aprenderam com Jesus durante os seus 3 anos e meio de ministério, e eles foram incumbidos, ficaram responsáveis para que pudesse disseminar esses ensinos de Jesus, para que as pessoas pudessem ter uma vida mais tranquila. E eles fizeram isso de forma maravilhosa. Eles abraçaram esse ministério
eles se envolveram com esse ministério e eles puderam então assim assumir o compromisso que Jesus deixou quando disse ali através de Mateus, o Evangelho de Mateus, que ele ia edificar a igreja e as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. E foi assim, eles assumiram a posição de servos fiéis, servos íntegros da palavra de Deus, e eles então puderam disseminar esse evangelho da graça de Deus a todas as pessoas em que viveram com eles no seu tempo. E deixou para nós que damos continuidade a esta obra de Deus para também fazermos isto. E quando o apóstolo Paulo escreve aos crentes da igreja de Filipos, a carta aos filipenses, Paulo estava preso. Paulo estava preso, não porque ele tenha cometido crimes ou outras coisas. Paulo estava preso porque ele pregava o Evangelho. Ele estava preso por conta da pregação do Evangelho da graça de Deus. Mas Paulo, ele não estava abatido lá na prisão. Paulo não estava aborrecido lá na prisão. Paulo não estava lá reclamoso na prisão. Paulo estava lá cumprindo ali aqueles momentos difíceis da sua vida, mas ele deixa uma mensagem aos crentes, uma mensagem de conforto, uma mensagem para que eles pudessem permanecer em plena esperança do cuidado de Deus, uma mensagem de conforto, uma mensagem para que eles continuassem fazendo aquilo em que eles sempre fizeram, que era pregar o Evangelho, viver o Evangelho. E Paulo, então, declara, lá no capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, apesar de estar preso, mas ele volta a sua mente para o quanto Deus, através de Jesus, havia feito na sua vida, e ele então tem força, ele tem coragem, ele tem ousadia para dizer para os crentes, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa, porque Paulo tinha liberdade para disseminar o Evangelho, tinha liberdade para falar às pessoas, tinha liberdade para motivar a igreja, para que a igreja pudesse continuar cumprindo aquilo em que o Senhor Jesus havia delegado aos crentes no ministério naquele período em que Paulo estava preso. E Paulo anima a igreja, e a igreja ela tem um momento maravilhoso, um momento precioso. É o momento dela, apesar de não ter o seu líder que estava preso, mas a igreja conclamava, a igreja anunciava, a igreja continuou a fazer a obra de Deus. E o que me chama a atenção na vida da igreja nesse momento ali em Filipos é o comportamento dos crentes. Havia dificuldade, sim, havia dificuldade, porque o líder da igreja, que era o apóstolo Paulo, ele estava encarcerado. E Paulo, por certo, tinha as suas dificuldades, porque ele agora ele não tinha mais os recursos que tinha antes que estava em Jerusalém. Paulo agora está preso. Paulo agora tem necessidades. E a igreja, em uma visão maravilhosa, uma visão que eu gostaria de chamar a tua atenção nesse momento, em que muitos dos nossos irmãos, eles estão presos em casas. Eles não estão presos em uma cadeia, eles não estão presos em um presídio, mas estão presos em casa por conta deste coronavírus. E eles precisam ser vistos, eles precisam ser cuidados, eles precisam não somente das nossas orações, do nosso carinho,
Mas eles precisam muito mais do que isto. Eles precisam que a nossa visão seja como a visão dos crentes de Filipe, em que sentiram a necessidade de Paulo. E eles se mobilizaram para socorrer as necessidades que era de Paulo, necessidade de alguma coisa em que ele precisava para se manter. A igreja foi uma igreja em que foi generosa, uma igreja em que teve uma visão grandiosa de cuidado com o apóstolo Paulo. Não só com o apóstolo Paulo, mas também, eu creio que com outros crentes que estavam passando necessidades. Então, o tempo é difícil. E esse é o tempo de nós aprendermos. Aprendermos mesmo estando sem condições de estarmos convivendo, lidando com a sociedade, mas nós precisamos aprender. Aprendermos através da palavra de Deus. É ela que vai direcionar os nossos sentimentos, né? Os nossos corações, para que ela possa ser assim disseminada através de cada um de nós nesta circunstância que estamos vivendo, que é a coronavírus que está aí amedrontando a nossa humanidade, a humanidade toda. Então Paulo vai dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu gostaria de já estar finalizando com um desafio a você. Desafio a todos nós, né? Desafio a todos nós para este tempo que estamos vivendo, tempo de voltarmos os nossos olhar, os nossos sentimentos, para aprendermos através dos ensinamentos da palavra de Deus. Porque Deus tem nos confiado algo nesse tempo da igreja, nós precisamos assim colocarmos em prática. O primeiro desafio que eu quero chamar a tua atenção é que nós precisamos aprender a viver contentes, vivermos contentes, apesar da situação que o mundo passa, em que até nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos passando, mas precisamos ter uma vida de contentamento. O que é uma vida de contentamento? É estarmos contentes com aquilo que temos, com aquilo que Deus tem nos concedido, para que as pessoas possam, através de nós, eles possam também até mesmo aceitar Jesus como Salvador. A igreja primitiva, segundo a palavra de Deus, eles viviam de tal forma que eles chamavam a atenção das pessoas e o Senhor acrescentava cada dia à igreja aqueles que iam sendo salvos através do comportamento da igreja. A igreja tinha um comportamento, mesmo no momento de perseguição da igreja, os crentes tinham um comportamento que agradava o Senhor. E nós precisamos, nesse tempo de crise, tempo em que a igreja está vivendo, é momento então de aprendermos a contentarmos, uma vida de contentamento, uma vida de confiança em Deus, uma vida de certeza de que Deus providenciará, Deus proverá aquilo que concerne as nossas necessidades, para que possamos assim continuarmos servindo o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos chamou, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Josué, Deus diz a Josué, não temas, lá no capítulo 1, versículo 9, que eu serei contigo, não pasme, nem te espante. Então, irmão querido, irmã, não pasme, nem te espante, porque nosso Deus, Ele vai prover, vai prever tudo aquilo que precisamos para fazermos o melhor para Ele, para sermos felizes. Você, por certo, já viu cantar, deve lembrar do hino 349 do nosso querido cantor cristão. Esse hino, ele nos traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de Deus. Lá diz assim, como é grande e a doce promessa do Salvador Jesus nosso Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz, nunca te deixarei. Não temas, não temas, pois eu contigo sempre serei. Não temas, não temas, porque nunca te deixarei. Então, esta é a promessa de Deus para aqueles em que foi alcançado por Jesus, de ter uma vida
guardada, protegida, orientada pelo Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja. E o Senhor da igreja não falha, o Senhor da igreja, ele não mente, o Senhor da igreja, ele é fiel, ele é fiel. E o segundo desafio para encerrar, nós precisamos aprender a contentarmos com pouco, com escassez, vivermos nos limites de Deus, vivermos nos limites de Deus. Isso não é dom, isso não é dom. Isso se aprende no dia a dia da nossa vida, tá? Se aprende no caminhar da vida cristã, dia a dia. Em Cristo nós aprendemos isto, aprendemos que devemos vivermos no limite. E se for necessário, vivemos assim para que possamos ajudar alguém que estiver ao nosso redor, nosso irmão, aqueles que tinham necessidade. E o apóstolo Paulo tinha esta ideia, né? Ele pensava assim também. E ele vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mesmo estando preso, mesmo estando na cadeia, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então deve ser assim também a nossa convicção para vivermos cada dia, em cada situação diferente, aprendendo de Jesus, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo daqueles que foram instruídos através da palavra de Deus para nos ensinar. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos adorarmos o Senhor Deus, não por aquilo que Ele faz por nós, mas por quem Ele é, o Deus poderoso, o Deus que não mente, o Deus que não falha, o Deus que nos ama. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos conforme a sua vontade, fazendo a sua vontade. Deus abençoe todos vocês. Amém.